Quando o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, é deslocado do Mediterrâneo para o Caribe, e deixa regiões como o Oriente Médio e a Europa Oriental desprotegidas, não se trata apenas de um exercício militar rotineiro. Trata-se de um sinal estratégico inequívoco. Os Estados Unidos estão a avisar claramente que atingiram um ponto de não retorno na sua operação contra o regime de Nicolás Maduro. Essa análise vai revelar por que esta movimentação específica é tão crítica, qual o real equilíbrio de forças dentro do governo Trump que levou a esse desfecho e que cenário desde uma intervenção limitada a um ataque de decapitação estão agora por cima da mesa. Na análise de inteligência existem indicadores e o deslocamento do grupo de ataque do porta-aviões Gerald Ford para o Caribe é talvez o mais significativo de todos. E isso não é um simples reforço, é uma decisão com custos estratégicos enormes, né? Pela primeira vez em anos, nós temos o comando dos Estados Unidos da América para a Europa e para o Mediterrâneo, sem um porta-aviões de ataque, numa altura onde nós temos a tensão máxima com a Rússia. Isso significa que o objetivo Venezuela foi elevado a uma prioridade superior à vigilância de outros focos de crises globais. A presença do Ford não é para a patrulha. A sua capacidade de projeção de força aérea, com caças F-35 e bombardeiros, coloca alvos em todo o território venezuelano ao alcance de um ataque imediato e devastador dos Estados Unidos. E a janela para essa operação é curta. Por quê? Porque um ativo destes não pode ficar estacionado indefinidamente, ou seja, não pode ficar parado lá, no Caribe, por muito tempo. A sua presença exige uma ação mais decisiva. E se nós formos a ver, para entendermos essa questão, vamos se perguntar como é que se chegou a esse ponto de decisão. A resposta, eu diria que está numa batalha ideológica silenciosa dentro do governo Trump. De um lado, nós temos a facção mais isolacionista do America First, representada por figuras como J.D. Vance, que veem intervenções externas como um desperdício de recursos e um desvio da agenda doméstica do país. Do outro, nós temos a facção mais neoconservadora, cujo rosto atual é o senador Marco Rubio. Marco Rubio, que acumula funções chaves como conselheiro de segurança nacional e uma influência sobre a Al-Qaeda, conseguiu um feito notável: empacotar a intervenção na Venezuela não como uma missão de exportar a democracia, mas como uma questão de segurança nacional doméstica. Ao vincular o regime de Maduro a crises de overdoses de fentanil nos Estados Unidos, e ele falou a língua do eleitorado do presidente Trump. O sucesso da operação que eliminou o general iraniano Soleimani serviu como prova de conceito para uma ação cirúrgica de alto risco. Claro que o Marco Rubio está a vencer essa batalha interna. A mobilização militar é a prova final. E perante essa força, quais são os cenários plausíveis, né? Eu diria uma escalada em 3 fases. A primeira fase é que nós estamos a presenciar agora, que é a pressão psicológica máxima. A simples presença do Ford, né, na região, acredito que visa quebrar a moral do regime, incentivando uma fuga de Maduro ou um golpe palaciano. E se isso falhar, avança-se para a segunda fase, que são os ataques de precisão contra infraestruturas militares, alvos como bases aéreas, portos utilizados pelo narcotráfico e sistemas de defesa aérea. O objetivo não é uma invasão terrestre. Os Estados Unidos não têm nem pretendem mobilizar bots on the ground para uma ocupação. O objetivo é degradar a capacidade de resposta de Caracas. E a fase 3 seria o cenário final. É o ataque de decapitação, um ataque com drone ou míssil para eliminar fisicamente o Maduro. O anúncio público do presidente Trump de que autorizou a CIA a conduzir operações clandestinas é um componente-chave dessa pressão psicológica, destinado a semear o medo e a paranoia no núcleo do regime. A grande questão é: onde estão os aliados de Maduro?
Se nós formos fazer uma análise clara, nós veremos que Maduro está completamente isolado. Os seus apelos dramáticos por ajuda militar à Rússia, à China e o Irã foram até agora largamente ignorados. A Rússia está ocupada na sua guerra na Ucrânia e não tem interesse em abrir uma nova frente de confronto direto com os Estados Unidos. A China, um parceiro econômico vital, limita-se a fazer reafirmações diplomáticas de apoio à soberania, sem qualquer indicação de um envolvimento militar. O Irã, embora tenha uma presença técnica e de inteligência significativa através da Guarda Revolucionária, não tem capacidade para um confronto militar convencional a milhares de quilômetros de casa. A fábrica de Kalashnikovs e os drones iranianos são úteis, mas não alteram a correlação das forças. Maduro está na prática sozinho perante a máquina de guerra americana, que é a maior do mundo. E qual seria o endgame estratégico? Para os Estados Unidos, uma Venezuela pós-Maduro representa vários benefícios. Em primeiro lugar, um golpe devastador na influência cubana, russa e iraniana no hemisfério ocidental. Segundo, o potencial a médio prazo de reintegrar o petróleo venezuelano nos mercados globais é muito benéfico para os americanos. Isso não só beneficiaria empresas americanas, ao contrário do que aconteceu no Iraque, onde os contratos foram para as potências que se opuseram à guerra. Como poderia, ao baixar os preços globais do crudo, estrangular as finanças da Rússia e a sua capacidade de fazer guerra. O impacto para o Brasil, vizinhos como o Brasil, e para a América do Sul seria muito profundo. A iminente implosão do trem de Aragua, um dos cartéis de drogas mais violentos da região, que opera a partir da Venezuela, seria uma consequência direta. Mas o vazio de poder também traz riscos de uma fragmentação violenta, ainda que sem as divisões setárias do Médio Oriente. Portanto, nos encontramos num ponto decisivo. Todos os indicadores técnicos e políticos apontam para uma ação militar iminente dentro de dias e não de semanas. A chegada do ex-Gerald Ford é o último mais forte desses indicadores. A questão já não é se os Estados Unidos vão agir, mas quando e com que intensidade eles vão agir. A operação será um teste ao novo modelo de intervenção americana, cirúrgica, baseado em poder aéreo e naval e sem ocupação terrestre. O seu sucesso ou fracasso redefinirá o manual de operações para futuras crises e redesenhará o mapa de influências nas Américas. O regime de Maduro é uma peça fixa no tabuleiro geopolítico durante mais de 2 décadas. Está à beira do checkmate. E claramente há um ponto de não retorno na crise venezuelana. Acompanharemos este desenvolvimento de perto. Se gostou, obrigado. Deixe nos comentários a sua perspectiva a essa abordagem máxima. E até a próxima.